Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Porto Negócios e hoje estou com Felipe Ruggeri, sócio da Argonáutica, e Felipe Ribola Massetti, sócio da Tecnomar. O tema de hoje é entender quais são as ferramentas e as técnicas de manobra em canais, utilizando, obviamente, a inteligência, utilizando a cálculo, utilizando sensores para melhorar o desempenho dessa manobra. Senhores, agradeço terem aceito o meu convite, Ribola e Ruggeri. Obrigado, Tércio. É um prazer estar aqui com você e ter essa discussão hoje. Obrigado, eu que agradeço o convite. Perfeito. Bom, recentemente o Sopesp contratou um estudo, já foi entregue, obviamente, e ele traz alguns resultados que chamam a atenção, né, do mercado portuário. Nós temos um Porto de Santos que está em franca ampliação, né, com novos terminais, mais soja, mais container, mais celulose. E isso, obviamente, pressiona tanto os acessos terrestres como o acesso aquaviário, né? E mesmo entendendo que o perfil de frota vai evoluindo ao longo do tempo, né? E como nosso tema hoje é falar sobre o acesso aquaviário, eu queria trazer primeiro, nesse primeiro bloco, conceituar, né, o conceito de calado dinâmico, né, e como a gente pode aplicar essa solução para endereçar alguns conflitos de disputa por line-up, disputa por janela de atracação, usando, obviamente, uma técnica, né, e não estou aqui tirando o mérito da dragagem, inclusive o estudo direciona a dragagem como uma questão mandatória, né, o aprofundamento para 17 metros, mas até lá, né, como é que essa solução ela se desenha para colaborar com os armadores, com os terminais, para aumentar a produtividade. Eu vou começar com o Ruggeri. Ruggeri, por favor. Não, perfeito, agradeço, Tércio. Eu acho que a solução da folga dinâmica abaixo da quilha, né, o calado dinâmico, ela se insere até num contexto um pouco maior, né, de a gente começar a usar dados, né, modelos e um pouco mais de informação para o suporte à tomada de decisão. A gente tem hoje em vários locais, né, vários portos no Brasil e lá fora até, que ainda vigoram o que a gente chama às vezes de regras estáticas, né, que são na verdade regras gerais, né, numa época que também a gente tem que reconhecer o mérito, né, você tinha toda essa disponibilidade de sensores, né? A gente às vezes fala de você colocar um sensor e fazer simulação como se fosse algo que existia há 50 anos. Não existia, né? Ou até existia, mas não era possível se realizar com a agilidade que a gente tem hoje, né? E dentro desse conceito, as regras estáticas geralmente não olhavam as particularidades, né, da manobra, da embarcação, das condições ambientais, porque a informação está disponível e também porque não é uma coisa fácil você integrar tudo isso de uma forma lógica para o usuário, né, em tempo real, e principalmente considerando que tem todas as variáveis elas estão mudando ao longo do tempo. Então, a própria dinâmica do navio, o horário que ele vai ficar pronto, as condições de calado e assim por diante, né? A gente não tem isso, até outro dia a gente não tinha isso tanto acesso à informação, né? A ideia do canal dinâmico é você poder conseguir conciliar todos esses dados. Então, primeiro, o canal deixar de ter uma profundidade única, a gente fala 17, 16, 15, como se fosse uma laje, né? Dá a impressão que a gente vai concretar, né, e vai ser lisinho o canal, né? Na vida real não é assim, né? Você tem um canal que vai ter um trecho, às vezes até o que a gente chama do deep water, né? Que ele já, o início, às vezes até já é naturalmente profundo, né? Geralmente você busca uma rota no projeto canal portuário e ao longo de todas as sessões dele, de controle, você vai tendo profundidades diferentes, né? O que a folga dinâmica, né, o cálculo dinâmico permite é você pegar e simular o comportamento da embarcação em cada um desses trechos, considerando as condições ambientais, tanto medidas quanto o modelo, depois que você tem de propagação, né, já que você tem sensores em pontos fixos do porto, que são estratégicos, e depois você tem um modelo que propaga isso ao longo de todo a manobra. E incluir a dinâmica da embarcação, né, então a diferença entre um graneleiro, um porta-container, dentro dos próprios porta-containers, o que é um de 300 metros, o que é um 366, conciliar tudo isso de uma forma que depois o usuário consiga enxergar. Essa é uma janela disponível para manobra, né? A gente fala até muitas vezes da questão da profundidade, né? Ela é sempre um fator que é sempre crítico, né? E principalmente a dificuldade, né? Essa questão da dragagem, ela traz sempre conflitos, e não é só no Brasil, né? No mundo todo, né? Porque é uma obra complexa de
impacto ambiental relevante. Mas a gente vê também outras restrições de corrente, de vento, todas essas ferramentas, né, auxiliam nessa tomada de decisão, né? E o que a gente costuma dizer, né, que é o que a gente traz de mais moderno, né, a gente fala muito sobre gestão de risco, acho que em várias áreas, né? Hoje, quando você tem uma regra estática, como você fixa o fator de segurança, você tem um risco variável, né? Então, na prática, você, em algum momento, na maior parte do tempo, você está sendo excessivamente conservador, porque ela é um fator fixo, mas tem também depois aquele 2% que não cobre aquelas condições, né? A ideia de você colocar tecnologia, né, você poder manter um risco conhecido na tomada de decisão, eventualmente nas condições mais adversas você amplia o fator de segurança, e nas condições favoráveis, que é a maior parte do tempo, você flexibiliza as regras, né? Esse é um pouco do conceito por trás, né, da ferramenta. E tomando um pouco que você falou no começo, né, Tércio, eu acho que a gente não vê muito como uma concorrência com a dragagem, né? Porque a realização da dragagem ela está muito associada a essa etapa que o Ruggeri descreveu agora rapidamente, né? Do projeto, que a gente vê os coeficientes de segurança, quais as condições ambientais que estão atuando ali no canal e associada à etapa que você, no projeto, define qual é o alvo de profundidade para o seu canal, né? O calado dinâmico ele vem muito para complementar isso com um espírito de otimizar o recurso que você tem ali no canal e poder aproveitar cada brecha, cada fator que você tem ali para trabalhar e poder entrar com os maiores calados possíveis para cada condição, né? Então, eu acho que é muito nesse espírito de otimizar os ativos que a gente constrói ao longo do tempo. Eu queria traduzir melhor, né, as explicações para o nosso espectador, e didaticamente a gente entender o que muda, né, o que é o calado dinâmico, né? Então, Uhum, para até porque muita gente mistura calado com profundidade, né? E o calado no final, Sim. ele é justamente a distância entre a quilha do navio e a lâmina d'água, ou seja, a borda livre. E você tem aquela folga abaixo da quilha, que é a distância da quilha até o substrato do, do leito, né, do canal, e obviamente a gente vai fazer o cálculo do ponto mais alto do canal, que é a restrição do canal. Quando a gente fala do calado dinâmico, é justamente utilizar estofo de maré, utilizar crista de onda, utilizar condições que são momentâneas naquela manobra uhum. para ganhar uma folga maior, né, e poder entrar com um calado maior numa situação dessa. E não acredito que a dragagem e a instrumentação da manobra sejam concorrentes, pelo contrário, né? Cada tonelada a mais que a gente conseguir colocar num navio, seja qual for a condição e o momento da atracação e desatracação, faz sentido, né? E eu acho que esses instrumentos eles vêm para isso. Vamos traduzir para o nosso espectador, e aí eu começo com o Ribola, que tipo de sensor que a gente vai utilizar para fazer, empregar na, na recepção de informação e quais são os cálculos envolvidos nessa recepção de informação para entregar para o tomador de decisão, né? E eu entendo que a praticagem seja aí o primeiro, o primeiro, o primeiro cliente, né, a receber essa informação e utilizar dela para dar um gol numa manobra, né? Ou até mesmo para otimizar o line-up, né? Ou seja, eu faço uma troca de navios e eu ganho mais 2, 3 manobras no final de 48 horas, por exemplo. Eu Uhum. queria ir para o detalhe do sensoramento, da regra de cálculo, né? E um exemplo de aplicação, né? Vamos trazer um exemplo prático aqui de aplicação. A gente sabe que aí eu quero que você desenvolva os percentuais, né? A Pianchi ela estabelece não um regramento, mas um standard, né, de folga abaixo da quilha em função do calado. Mas eu quero explorar mais essas contas, esses cálculos, para o nosso espectador entender do que a gente está falando.
Tá, começando com a parte de sensoriamento, né? Essa é são itens que a gente acaba adicionando ali na operação no porto que são primordiais para a gente operar com calado dinâmico, né? Todo o conceito da gente trazer o nível de segurança, né, para um nível conhecido, como o Rogério falou, e trazer ele o mais baixo possível para conseguir otimizar a carga, né, que no fim das contas é o objetivo do porto, ele passa por você ter as informações, né, que vão te permitir fazer essa conta toda. E para isso a gente vai precisar ter em operação marégrafos, ADCP, né, marégrafo para pegar o nível da água no instante das operações. O ADCP vai dar as intensidades e direções de corrente, dependendo da região, né, que você está operando do canal, você vai precisar aí ter um ondógrafo para te dizer exatamente qual é a situação das ondas e não ficar só numa questão de medição visual, né, que muitas vezes não é precisa, né, e anemômetro para a gente conseguir ter uma boa identificação das condições de vento, né. O ideal é que o porto tenha todas essas informações, todos esses instrumentos instalados e tenha, né, dentro do sistema do calado dinâmico tanto a disponibilidade dessas informações quanto os cálculos que estão sendo feitos, né, dentro do sistema para cada embarcação. Você falou da questão do agendamento, né, das manobras, e isso também é muito importante, que você não tenha só os instrumentos instalados confirmando, né, o que a gente tem de condições ambientais na hora da manobra, mas que também você consiga ter uma previsão do futuro, né, e aí quanto maior essa precisão, melhor, quanto maior a previsão, o período de previsão, maior é o insight que você consegue ter, né, na fila que você vai ter ali no porto. E também a precisão, né, que eu dei o trocado aqui, mas a precisão dessa previsão é muito importante, né, porque você precisa chegar no dia da manobra e confirmar que aquela previsão estava correta, porque senão você pode programar um navio muito no limite ali do calado dinâmico e de repente você tem uma onda um pouco mais alta, ou alguma outra condição que acaba não permitindo aquela manobra, né? Então, falando um pouco sobre como a gente define, né, as contas que estão ali por trás do calado dinâmico, né, uma questão que você falou muito importante é a confusão que a gente ainda vê algumas pessoas fazendo entre profundidade e calado, né? Então, o calado dinâmico ele vai pegar o calado do navio, né, que é a distância entre a quilha e a linha d'água, e ele vai fazer um cálculo de toda a manobra, né, que a gente já tem presetada dentro dos sistemas, a gente já sabe qual a rota que os navios fazem, qual o nível de velocidade, e tem todas as condições ao longo do canal modeladas, né, para aquela manobra. Com isso, a gente passa a avaliar, né, qual que é o nível de maré, né, qual que é o nível do espelho d'água, quais são as intensidades de corrente versus a velocidade do navio para calcular o squat. E aí cada navio de porte diferente, de tipo de carga diferente, por exemplo, um conteneiro vai ser diferente de um graneleiro. Então, o squat entra também em condição de vento, né? A banda dinâmica que aparece em curvas muitas vezes, e a questão de movimentação em ondas, né? Que também vai influenciar na folga sobre a quilha. Quando a gente olha, né, ainda na fase de projeto lá para as recomendações da Pianchi, né?
A gente chega a partir do calado do navio e de toda essa série de movimentos que o navio tem na profundidade que a gente precisa do canal. E basicamente é essa conta, né, de uma forma simplista aqui, que o calado dinâmico está fazendo, que o sistema de calado dinâmico está fazendo. Ele está pegando cada navio que você vai operar como navio tipo, pegando aquelas condições ambientais que atuam em cada região do canal e aplicando esses fatores, né, tanto relativos ao navio quanto relativos ao ambiente, para a gente conseguir saber qual é a profundidade que você vai precisar para aquele navio, né? Ou ao contrário também, né? Dada a profundidade que você tem, qual o calado máximo que você consegue operar naquela região. Para aquele navio. Para aquele navio. É sempre o par, né? Essa tríade. Eu tenho um determinado canal que eu posso operar, eu tenho um determinado navio, né, que está com aquele calado específico, que tem o porte dele, né? E eu tenho as condições ambientais que vão estar atuando ali na hora da manobra. Então, qualquer coisa que a gente muda, né, nesses três elementos, a gente está desfazendo esse equilíbrio e o resultado já não é o mesmo. Então, se de repente eu estou usando o resultado de um navio menor que está com o mesmo calado, para um navio maior eu posso ter alterações. Se de repente eu tenho um assoreamento que aconteceu e não está contabilizado, eu posso ter um risco ali que a gente tá extrapolando que foi previsto nas fases de projeto, né? Eu vou fazer um rápido intervalo e no segundo bloco eu volto com o Ruggeri para a gente mergulhar nessa questão da relação, né, profundidade do canal, calado e, obviamente, a folga de quilha entra nessa conta com certeza. A gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco com mais Porto Negócios. Estamos de volta nesse Porto Negócios falando de calado dinâmico, um instrumento importante para a gestão do canal, principalmente quando a gente discute o limite da capacidade de atracação, né, recentemente aí proposto pelos operadores aqui do Porto de Santos. E obviamente isso vale para todos os portos do Brasil. E para falar sobre esse assunto eu estou aqui com Felipe Ruggeri, sócio da Argonáutica, e Felipe Ribola, sócio da Tecnomar. A gente terminou o primeiro bloco, né, com você falando, Ribola, explicando a técnica, né, os algoritmos que estão por trás do calado dinâmico. E aí, Rogério, eu quero fazer uma abordagem contigo. Quais são os cenários, né, de ganho de calado, entendendo que existem algumas variáveis aqui, né? Uma coisa é a profundidade do canal no 0DHN, outra coisa é a lâmina d'água que está disponível no momento da manobra. O Ribola colocou, né, a classe do navio é importante, né, então não adianta a gente falar de calado dinâmico se a gente não falar qual é o navio, né, e existe uma variável folga de quilha, né. No final, o que eu estou entendendo, e eu queria detalhar isso para os nossos espectadores, a classificação de tomar o risco, né, numa manobra é o quanto que eu me exponho a uma diminuição de folga de quilha naquele momento. Queria que você traduzisse tudo isso que eu acabei de mencionar para o nosso espectador de forma mais simples. Bom, perfeitamente. Veja, na regra estática, né, que é a tradicional, né, provavelmente contextualizando um pouco, no fundo eu tenho um valor fixo, seja 10%, 15%, 12%, que em princípio, né, quando o projeto é feito, é realizado um estudo e estipula que esse valor deve ser capaz, né,
de considerar todas as condições que a gente chama prevalecentes ou predominantes, né? Mas ele nunca vai avaliar condições extremas, né? Ou seja, ele é um fator que tem que ser conservador o suficiente, né? Porque senão, a gente pode até dizer, por que não usar as condições médias? Ora, porque se eu usar as condições médias, metade do tempo eu estou me expondo a um risco excessivo, né? Então tem que ser algo conservador. Então, No esse entanto, range, esse range de 10 a 12, 15% do calado, ele tem duas variáveis, né? Ele varia de porto a porto, dependendo das condições de cada isso. porto. Ele varia por classe de navio, né? Uhum. No fim, é justamente esse valor que você entra no teu modelo, quer dizer, é o que sai do teu modelo com uma decisão de risco tomado, mas Exatamente. risco mensurado. Exatamente, como ele é bem mensurado, entra também, você vê, na proposta do Pianchi para folga dinâmica, no projeto detalhado, ele já não é mais um percentual, ele é um valor fixo, a meio metro a folga líquida, né, para evitar o toque no fundo, porque são dois parâmetros que até são avaliados. Um é a integridade do casco, então tem que ter uma distância mínima para você não ter um toque no fundo e danificar a embarcação, e tem depois outro que é a margem de manobra, né, ou seja, precisa ter água suficiente ao redor da embarcação, do propulsor, para essa embarcação ser manobrável, né, na operação proposta. E até o que é interessante é que a gente fala muito da profundidade, né? Mas a folga dinâmica, como ela tem essa abordagem de risco, ela permite também avaliar uma dor que a gente sempre vê no porto, que é quando você tem um alto fundo, né? E assim, o que é aquele alto fundo? Ele é lama, ele é uma pedra, o que exatamente ali, o quanto ele representa? Às vezes é na borda do canal, é na margem. Tudo isso, você, na ausência de maiores ferramentas, você tem que, evidentemente, agir com maior conservadorismo, né? Então vamos assumir, foi o que a gente comentou, como se fosse uma laje total, essa é uma nova profundidade, com base nela eu calculo tudo. Quando você tem uma ferramenta que permite você usar os dados efetivamente para fazer essa avaliação, você consegue gerir o risco e diminuir essa folga ou aumentar, dependendo do que for, né? E aí essas particularidades, aquele ponto aí está no meio do canal ou está no talude. Isso daí entra também no cálculo. Ah, esse alto fundo, ele é uma pedra ou ele é lama, né? Parte dos canais do Brasil, como já foram muito dragados, né? Tiveram muitas intervenções, a gente vê materiais muito leves, né? Então é até difícil você garantir qual que é a profundidade naquele momento. Você tem uma foto, que é da batimetria, seja durante a dragagem de manutenção ou da homologação, mas no dia a dia aquilo está se movendo, né? Você vê material indo para um lado, indo para o outro, e até o que é curioso, né? Parte de quem move esse material, embora não encoste no fundo, são os navios, né? O Sim. propulsor, como são propulsores gigantescos, né? E você vê, é bem nítido, principalmente quem já vê uma batimetria de berço de atracação, né? Que onde o navio fica com o propulsor, você vê um buraco, geralmente uma erosão bem grande, e isso está acontecendo no porto todo, no fundo, né? A embarcação vai passando, transporta esse sedimento junto também com a corrente, né, com as demais condições, e o que a folga dinâmica permite você avaliar, né, dentro dessa metodologia do cálculo dinâmico, é você poder avaliar a profundidade, a maré, quanto que é o aproveitamento para ela, dadas as condições ambientais daquela que vão atuar durante aquela manobra, né? Então você reduz essa folga quando as condições são favoráveis, e se por acaso você tiver condições desfavoráveis, aqueles eventos extremos que você não consegue considerar na etapa de projeto, você inclusive aumenta, né, para garantir a segurança. E aí você tem um risco controlado, né, um risco conhecido. Tudo isso hoje, né, assim, o risco, em princípio, quem define, né, tudo isso é o tomador principal, né, o proprietário principal dele, né, mas a gente tem hoje também no Pianchi, né, o Pianchi é uma boa referência, né, até porque é uma bíblia praticamente, né, que é usada aí no mundo todo, né, o interessante é como é uma coisa internacional, qualquer porto que você for e comentar que você segue o Pianchi, a pessoa sabe do que você está falando, né, então é interessante que ela mesmo propõe esses valores de probabilidade de risco em função da natureza do fundo, se é um fundo mole, se é um fundo duro, né, e essa é a beleza desse tipo de tecnologia, né? Permite você tomar uma decisão com base em dados, né? Sair um pouco da subjetividade, né? Que é sempre a dificuldade que a gente tem, principalmente quando alguém pergunta sobre um navio novo, como que ele vai se comportar. Fala, seu navio é novo, e, em princípio, ninguém sabe como ele vai se comportar, né? Por isso e é uma coisa que a gente sempre brinca que a gente tem muita dificuldade, porque as coisas são muito grandes nessa área naval e portuária, né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, às vezes de força ou de qualquer outra coisa, a gente fala, quanto que são 100 quilos? 50 quilos, você já tem uma ideia. Quantos são 350 mil toneladas? Tem muita. É muito difícil você mensurar isso, né? Então, a tecnologia está aí para ajudar a fazer esses cálculos, né, de forma objetiva, né? Ela não olha, ela olha simplesmente dados objetivos e te diz, olha, é seguro, não é seguro, né? Isso que é a beleza da técnica, né? E para dar uma pitada de pimenta aqui nesse ponto, eu brinco, né, quando o pessoal fala da naval, e não puxando aqui que nós somos três navais, que é uma engenharia super completa, até porque eu tenho vários colegas navais, né, na Embraer, enfim, empresas que trabalham com aéreo, né, no fim nós estamos falando que o que muda de fato
a dinâmica disso é o fluido, né? Uma coisa é você navegar no ar, outra coisa é você navegar na água. Mas independente de qual das duas navegações, existe uma inércia, né? Quando a gente fala do movimento, e aí voltando para o nosso meio, né? Na navegação, você tem uma inércia natural, que é completamente diferente quando você vai falar do transporte terrestre. Inclusive, isso entra como um parâmetro importante quando você faz os cálculos de manobra, né? É, o fato ainda, e para piorar na navegação, você tem dois fluidos, né? O ar está do lado de fora. E se comportam como duas barreiras distintas, né? Interessante que... Cada um tem sua própria vontade ali na manobra, né? Exato, né? E interfere. Então, você tem uma interferência de corrente marítima, você tem uma interferência de corrente do ar, ambas colidindo com a área vélica do navio, né? Com o costado do navio, interferindo, obviamente, nas manobras. Eu queria explorar... Só complementando, Tércio, uma dificuldade que também a potência é pequena proporcionalmente, né? Não é à toa que é o meio mais eficiente, né, de transporte, mas a Sim, potência proporcionalmente é muito reduzida, né, para todas exato. essas Bem grandezas, né? colocado, Rogério. É, O quanto que você aplica de potência versus o que você está carregando é diametral quando você fala mesmo um rodotrem aí com 9 eixos, é. tem uma potência instalada muito maior para o que ele está carregando, né? É bem apontado. Eu queria explorar, e eu não sei se faz sentido eu trazer esse tema, né? Existem alguns portos que a gente tem o leito do canal fluidificado, né? Aqui em Santos teve alguns seminários no passado, aí, até provocados pela própria equipe da técnica da Autoridade Portuária, da navegação em lama fluida, né? Buscando benchmarks internacionais como a navegação no Porto de Hamburgo, né? Lá se faz muito esse tipo de navegação e é um porto que tem um comportamento semelhante ao de Santos, é um porto de foz de rio, né? É, Santos um pouco menos, porque você não tem um rio tão caudaloso, mas quando a gente vai para ambientes do Arco Norte, em que de fato lá tem um comportamento talvez mais semelhante, já se discute, por exemplo, na Barra Norte do Amazonas, a navegação, obviamente, Lama fluida. na massa líquida, né, do canal. Como é que o calado dinâmico ele conversa com essa solução, né? Como é que vocês interpretam esses centímetros a mais que você ganha, né? Às vezes até 30 centímetros a mais, meio metro a mais, na lama, até porque quando você vai fazer uma batimetria, muda o sensoramento, muda a leitura do que você vê no leito, né? Rochoso, uma areia mais densa e, de fato, um fluido que é possível de navegar. Uhum. Eu acho que o calado dinâmico, né, ele está bem associado ao que se fala em navegação em lama fluida, né, no sentido de que o calado dinâmico ele vem para trazer mais certezas na operação e ele vem, né, como citei na parte de sensoriamento, ele vem trazendo mais informação para a sua operação, né? Então, a navegação em lama fluida, ela passa muito por aí. E, assim como o calado dinâmico, é uma solução que tem que ser desenvolvida para cada canal e para cada embarcação, né? Então, à medida que você começa a conhecer melhor qual tipo de material que você tem ali no fundo, quais são as profundidades até chegar na lama fluida, qual a profundidade que você tem até chegar em algum obstáculo com solo mais duro ou até com rochoso, né? Você começa a conseguir trazer isso para o calado dinâmico e entender melhor os riscos que você vai ter com cada embarcação naquele canal específico, com aquela condição de lama no fundo, né? E aí você precisa, né, de novo, né, aquela tríade, né, canal, condição ambiental e navio. De repente você
está ali com um navio de petróleo, você não vai assumir um risco tão alto quanto com um graneleiro, enfim. E aí você vai medir ali qual risco você aceita ou não. Né? Uma questão importante para colocar é que qualquer projeto de calado dinâmico que a gente fala, antes dele entrar em operação, a gente tem uma fase grande de validação, tanto dos modelos que estão rodando esse calado dinâmico, né, que estão dizendo se é ok ou não fazer a manobra, quanto das manobras em si, né? Então, a gente vai em manobras teste, né, com as embarcações, validar tudo que aquele modelo está dizendo que pode acontecer durante a manobra, e vai ser a mesma coisa para o caso do calado dinâmico, né? Então, você vai precisar ter todo um estudo que balize, que diga que você pode navegar até X profundidade. Você vai precisar realizar algumas manobras teste para validar todo o sistema, toda aquela teoria que está embasando a decisão do calado dinâmico e trazer segurança para essa operação, para você ter esse ganho, né, que todo mundo conhece e fala sobre isso no Brasil, e eu acho que existe ainda muito medo e poucas iniciativas que realmente conseguem fazer algo do tipo, né? Cada centímetro que você ganha aí num processo desse, nós estamos falando de bastante carga e eliminação de frete morto, né, no final do dia. Sim. Rogério, pegando no gancho do que o Ribola trouxe sobre experiência brasileira, né? Hoje, quais portos no Brasil são dotados aí, estão se preocupando com esse tipo de tecnologia, de prática, de técnica, né? E o estágio do Brasil comparando aí com outros players, né? Outros países, outros portos, mundo afora. Perfeito. A gente vê que muitos portos, né, já estão adotando esse tipo de tecnologia, que particularmente no Brasil a gente tem um papel que cabe à autoridade administradora portuária, né, sob coordenação da Marinha, e o bom é que a gente já faz alguns anos, né, e que a gente tem uma norma especificamente sobre isso, né, isso ajudou muito a agilizar esses processos, ou melhor dizendo, padronizar, né, porque assim, todo mundo tinha muito uma ideia de qual era o passo a passo, mas não tinha um documento, né, exatamente formalizando, e quando você não tem uma instrução, sempre tem a dúvida, né, de como realizar, né? Mas hoje os portos que a gente tem é Santos, Rio de Janeiro, Porto do Açu, Tubarão, Tigue, temos também Porto Ocel, depois lá em Aracruz, temos depois também na Baía de Todos os Santos, né, o Tecom, e tem diversos outros aí, Suape também, desenvolvendo sistema, cada um num estágio diferente, né? Como a Norman tem várias etapas, né? E é uma evolução, porque no fundo é um projeto específico para o porto, né? Então a Norman até estipula que a primeira parte é você conhecer o fundo, né? Você tem que conhecer como que se comporta ele, quais são as profundidades, quais são as taxas de assoreamento, o fundo ele é mole, ele é duro. Depois, assim, a segunda etapa é justamente o projeto de sensoriamento ambiental, você ter os pontos estrategicamente de medição e quais variáveis vão ser medidas, redundâncias, assim por diante. O terceiro passo, né, é você justamente se integrar todos esses dados, né, que é a ferramenta, propriamente dizendo, né, o software. E o quarto é, depois que tudo isso aí está funcionando, você vai a bordo dos navios, instala sensores e compara, né, basicamente o que o sistema está prevendo com o que está sendo medido, né, e verifica, não está ok, não precisamos de novos ajustes, né. Esse é um pouco do processo, né. Os que a gente vê hoje que estão muito avançados, né, que já têm resultados assim até concretos, bem divulgados, por exemplo, da Suzano, né, em Porto Céu, né, acho que ele é uma coisa bem relevante, né, porque eles durante a etapa de implementação e agora utilização no próprio ramp-up, que também você não vai começar no dia um, né, com a mudança de paradigma e bom, e até de forma de trabalho, você não vai começar no dia um a estar validado, então vamos já no 100%, né? Mas foram 4 etapas de ramp-up, né? 25, 50, 75 e 100%, em 42 manobras, né? Que eles fizeram desse processo, já deu para ter uma ideia que eles economizaram em média 11 horas, né? Por manobra. Lá eles não estão nem tão preocupados em poder aumentar o calado, né? Porque a carga já é conhecida, mas sim eu poder esperar menos maré, ou seja, eu não tenho que reduzir o tempo de espera no berço, ou o navio sai antes, ou ele não perde aquela maré, né? E tem também no com Salvador, né? Lá tem navios muito grandes agora, né? Os navios de 366 metros, né? Eles estão ainda na primeira etapa de ramp-up, mas só nisso eles já conseguiram quase triplicar a janela de manobra, né? Então antes eu quero uma janela muito restrita, né? Até porque são navios
muito grandes, né? Hoje já conseguiram triplicar isso. A gente teve em Santos, né? Acho que Santos, eu repito, né? Porque acho que foi o primeiro local em que surgiu, né? Com um apoio muito grande aí da praticagem e da autoridade portuária, mas ele tem um resultado bem notório, né? Além de permitir aumentar o calado na época de 14,2 para 14,5, a gente reduziu em quase 80%, né? O tempo em que o porto ficava fechado, né? Por dúvida se o calado era seguro ou não era, né? Que é o que a gente falou da subjetividade, né? Na ausência de informação, né? O prudente é você fechar o porto, né? Só de ter a ferramenta 80% você reduziu esse fechamento por restrição de calado, e o que é interessante, nesse meio tempo, quase dobrou o número de manobras de navios com calados maiores, né? Então também é um exemplo muito importante, né? A gente teve mais recentemente também a manobra do Vale Max, né? Um navio de grande porte, né? Que conseguiu agora também realizar manobras, né? Com menos maré, né? Que é o maior navio do mundo, né? Uma conquista brasileira, né, por assim dizer, né, e que também conseguiu atingir esse marco, né. Então a gente vê isso evoluindo, praticamente todos os portos hoje estão melhorando, né, a gente vê isso desde quando a gente começou a trabalhar, isso já faz muito tempo, né, quase 15 anos, né, a gente vê essa melhoria significativa, né, de dados, né, começar a tornar as decisões mais científicas, né, mais técnicas, né, isso é uma coisa que a gente tem visto aumentar, e isso, na verdade, é um trabalho de cooperação, digo, autoridade portuária, praticagem marinha, né, todo mundo sentando para conversar, e depois os operadores e terminais, né, para poder construir isso junto, né? Não, eu vou explorar mais esse ponto no último bloco, sobre a questão o porquê de tudo isso e como é que a gente pode trazer competitividade para os portos utilizando esse tipo de ferramenta. A gente faz um rápido intervalo e volta para o último bloco daqui a pouco com mais Porto Negócios. Estamos de volta no Porto Negócios. Fiquem agora com o Momento Arbitra. Momento Arbitra. Olá, pessoal. Hoje eu quero compartilhar com vocês um tema muito preocupante para os municípios portuários, como é o caso aqui de Santos e do Guarujá. Todos nós sabemos que se encontra em andamento a implantação da reforma tributária e que a partir do ano que vem, os atuais impostos federais, estaduais e municipais serão gradualmente substituídos pelo IBS e pela CBS. A princípio, isso não deve aumentar a carga tributária do Brasil, que, aliás, é uma das mais altas do mundo. A ideia é simplificar nosso processo tributário, que também é um dos mais complicados do mundo. Mas o que deve preocupar os municípios portuários é que o local de recolhimento desses novos impostos deixa de ser a origem e passa a ser o destino onde as mercadorias são consumidas. No caso de Santos e Guarujá, que juntos abrigam o maior porto da América Latina, a grande fonte de arrecadação de impostos pelas prefeituras é justamente a atividade portuária. Isso, de certa forma, é bem justo, pois o impacto nas cidades com barulho, a movimentação intensa de trens, caminhões e outros efeitos da atividade portuária acabam sendo recompensados com os respectivos impostos, que revertem em benefício da população. Com a nova metodologia trazida pela reforma tributária, a grande maioria desses impostos vai passar a ser recolhida no local de consumo das mercadorias, que não Santos nem Guarujá, uma vez que um porto é apenas um local de passagem das cargas. Por isso é necessário que nossas autoridades discutam o mais rápido possível que outras compensações seriam possíveis para garantir que os municípios portuários continuem prestando com excelência as suas atividades tão importantes para o comércio exterior brasileiro. Momento Arbitra. Estamos de volta com nossos amigos aqui, Felipe Ruggeri, sócio da Argonáutica, e Felipe Ribola Massetti, sócio da Tecnomar. Tema de hoje, calado dinâmico, e a gente fechou o segundo bloco, né, com o Ruggeri trazendo as experiências nacionais. Eu vou explorar isso também com as experiências do Ribola, mas já colocando um ponto na mesa, que os ganhos que a gente tem com a ferramenta, com o protocolo, vamos colocar dessa forma, né? O protocolo calado dinâmico, em termos de aumentar a produtividade dos portos,
né? O Rogério teceu no final do segundo bloco as experiências que ele vem desenvolvendo. Eu queria ouvir um pouco de você, Ribola, o que a Tecnomar tem desenvolvido no mercado nacional e esses ganhos reais aí de não só tempo, né? E tempo é dinheiro, mas também em termos de produtividade e capacidade, né? De carregamento, uma vez que talvez o container não tanto, mas o graneleiro, cada top-off ali, né? Sim. Com o último suspiro que o navio consegue carregar, faz sentido e vale a pena usando ferramentas como essa, né? Tércio, eu tenho muito assim um projeto que a gente está trabalhando já há algum tempo, né? Que é o projeto do Porto de Rio Grande, onde não só o calado dinâmico está sendo implementado, mas também o VTS, né? Dentro de uma visão deles bem ampla ali, regional também. E assim, são inúmeras possibilidades de ganho de produtividade do canal, né? Quando a gente fala em calado dinâmico. Eu acho que a primeira, mais óbvia que vem na cabeça de todo mundo é a questão de poder entrar com calados maiores e reduzir aí o nível de maré que a gente precisa para fazer as navegações, né? Mas não para por aí, porque quando a gente consegue flexibilizar horário de manobra por conta das marés, a gente também acaba liberando um novo slot, né? Então, de repente você consegue trabalhar com a sua programação para encaixar melhor ali as manobras, né, no tempo, e você consegue ganhar produtividade, não só aumentando o calado das embarcações que estão entrando no porto, como também arranjando melhor ali a sua agenda e de repente fazendo uma manobra a mais no dia ou no ciclo da maré, né? Cada caso vai ter uma particularidade. Você consegue também, além de mexer na sua agenda, você consegue ter manobras que são viabilizadas em uma determinada região do canal, né? Então, se você tem uma bacia de evolução que é um pouco mais rasa ou que tem um diâmetro um pouco menor e que está ali no limite de você conseguir utilizar ela, né, nas condições que você precisa, de repente você precisa acessar outra bacia com uma navegação mais longa para conseguir fazer a manobra com segurança, então você consegue alterar o perfil da manobra que você vai fazer, né, para conseguir ter essa manobra não utilizando uma bacia que vai ser usada por outra embarcação, enfim, você consegue brincar ali, entre aspas, né, com mais possibilidades que você tem para trabalhar com as embarcações e com o canal que você já possui, né? Isso sem ficar preso ao que a gente faz naquele primeiro projeto, né, que é tudo estático, que a gente tem que considerar maior navio com maior calado, né? Então você ganha muito mais dinamismo nessa operação, tanto em termos de quantidade de carga que você leva, quanto em flexibilidade na operação, né? Rogério, acho que a gente pode concluir, né, que no final do dia, quem investe, né, em tecnologia, em assessoramento, em algoritmos para aplicar de fato o calado dinâmico, né, está ganhando profundidade, está ganhando produtividade, está aumentando a sua competitividade, né? E aí, o nosso programa, obviamente, ele fala com os portos brasileiros. Qual que é o advocacy aqui que você pode fazer para falar para os portos, investimentos em implantação do calado dinâmico é essencial para você ter ganho
de profundidade, né? Né? Aí é o ganho de calado mesmo, né? Porque a profundidade Uhum. não se altera. O ganho de calado para os navios maiores em qualquer situação, né? No final você mexe na variável risco, mas é aquele risco calculado que faz sentido a gente tomar para aumentar a competitividade baseado, né, na questão de ganhos produtivos claros, né? Tempo de espera de navio é perda financeira. Carga não carregada é perda financeira, né? E quando você usa essa ferramenta, para mim, notoriamente, você está dando competitividade ao complexo portuário e aí ganhas do mundo, né? Porque você aumenta o throughput, aumenta a movimentação naquele porto, e quanto mais carga você movimenta no porto, mais você consegue diluir os custos indiretos, né, daquele porto por tonelada operada. Eu quero dedicar aqui esses últimos minutos do programa para vocês venderem a solução como um ganho, eu digo assim, só não investe em calado dinâmico quem quer ficar estático, literalmente, como um calado estático, parado no seu porto. Assim, comentando talvez um pouco mais o que não mudou nos últimos anos, né, em termos de tecnologia, as eficiências que a gente tem na nossa vida, né, no dia a dia. Eu digo, desde você pegar um carro, né, você consegue imaginar hoje alguém usando um guia quatro rodas, né, para resolver como vai num lugar, né, ou decidir qual rota vai fazer. Hoje não se existe mais isso, né. Essas ferramentas e o calado dinâmico, né, a foco dinâmico, eu acho que ele é uma delas, né, tá aí para trazer justamente isso, mais produtividade e mais segurança, né, acima de tudo, né. Eu acho que é interessante que você ganhe os dois, ou seja, se a ferramenta disser que uma manobra eventualmente não pode ser feita, é porque efetivamente ela é muito arriscada e você também não vai querer ter um acidente, porque o maior custo do porto é o acidente, né? Você bloquear um canal, né? A gente teve casos recentes fora do Brasil, né? O custo dele, né? E na Sim, maior ótimo. parte do tempo, e historicamente o que a gente sempre vê, né? É que em 98, 99% dos casos você vai ter ganho, né? De produtividade, né? E nesse 1, 2%, hoje você talvez está até arriscando mais do que você desejaria sem saber, né? Então isso que é o importante dessa tecnologia, né, de você conseguir ter decisão baseada em dados, né, e esses dados são úteis depois para diversas outras finalidades, né, planejamento da dragagem, para gestão do tráfego, essas questões aí depois do VTS também, tudo isso vai alimentar esses sistemas, né, então assim, eu digo, a tecnologia é uma coisa sem volta, né, assim, eu acho que você não investir nela é você manter o porto do passado, né, você ter aquele porto mais romantizado, né, mas que ele, infelizmente, não vai ser competitivo com os novos, né? Infelizmente é Eu isso. sou um grande advogado da tecnologia e da inovação no nosso setor. Ribola, por favor. Como o Ruggeri falou, né, a gente está sempre trazendo muita informação, né, muita certeza e agilidade, né, nessa tomada de decisão. Então, acho que o calado dinâmico, ele vem só para fazer o Porto ganhar na sua produtividade ali. Dificilmente você vai ter um cenário que você não vai ter um ganho ali significativo ao longo do tempo, né? E se você tiver num cenário desse, como o Ruggeri falou bem, provavelmente você está com mais risco do que você gostaria, e isso tudo acaba trazendo muita segurança e informação de qualidade para o porto, né? É inviável você pensar que vai ter um operador ali decidindo a agenda, fazendo esses cálculos. Não, consigo entrar com esse navio, não, mas a onda vai estar de um jeito, do outro. É uma coisa que você precisa ter informação de qualidade e com velocidade para tomar a decisão certa, né? Eu acho que não é à toa que cada vez mais a gente vê os portos brasileiros enxergando, né, os resultados que quem já está adotando esse tipo de paradigma, né, esse tipo de ferramenta está tendo e estão buscando, né, soluções. Eu acho que até num primeiro momento, né, quando você fala em aumento de calado, né, o calado dinâmico ele já te traz essa possibilidade em um certo nível, e a alternativa, né, que a gente falou desde o começo, é uma dragagem, que muitas vezes vai envolver operações
muito mais caras e às vezes até com derrocagens, enfim, cada cenário vai ter sua particularidade, mas é também uma ferramenta que o porto consegue ganhar velocidade nesse aumento de produtividade que ele está buscando, né? Bom, quem não tem, um convite a ter, né? Eu espero que a gente consiga universalizar a utilização do calado dinâmico aí em todos os portos com maior rapidez, né? Isso é um ganho qualitativo aí e quantitativo, na verdade, né? Na competitividade dos portos brasileiros. Senhores, nosso tempo estourou, né? Deu até o barulhinho aqui do meu alarme. Eu agradeço o aceite do meu convite aqui para a gente falar de um tema importante, ainda mais logo após a gente ter feito alguns estudos aqui em Santos que mostram que a quantidade de navio que vai bater na nossa porta aqui demanda esse tipo de técnica, e isso se aplica a todos os portos. Bom, eu quero agradecer mais uma vez aí e a gente espera vocês, os nossos espectadores, na próxima semana aqui no mesmo horário aqui no Porto Negócios.